Graça e paz de Cristo, seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Nós estamos num propósito de fazer a leitura dos 150 Salmos que estão na Bíblia, com o propósito de ter crescimento espiritual. O livro de Salmos, ele quer dizer louvores. No hebraico, Salmos é chamado de Tehillim. Tehillim se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim no hebraico significa louvores. E o livro de Salmos se chama Louvores porque o livro dos Salmos é como um inário para o povo judeu. Eles usam os salmos para compor canções para adorar a Deus. Inclusive, muitos salmos eram composições que foram realmente foram escritos para isso, para o templo, para adorar a Deus. Mas o livro de Salmos, ele traz uma riqueza que consiste no seguinte: cada salmo retrata um momento que o compositor estava passando na sua vida e que ele escreveu em palavras para manifestar o que estava sentindo e como ele falou com Deus sobre aquela situação. Então, por exemplo, quando você lê o Salmo 3, lá Davi fala assim: como se tem multiplicado os meus inimigos e os meus adversários são muitos. Então ele está falando de um momento específico da vida dele em que ele estava cercado de inimigos e que ele pediu a ajuda de Deus. No Salmo 4, ele fala que ele passou por muitos momentos de angústia, mas que ele conseguia dormir em paz. No Salmo 6, ele fala, por exemplo, que eu estou cansado de ficar deitado na cama e de molhar a minha cama com as minhas lágrimas. Eu inundo a minha cama com as minhas lágrimas. Então ele está falando de um tempo de lamentação. No Salmo 13, ele fala assim, o Salmo 13 fala assim: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Será que será para sempre? Porque eu clamo de dia e parece que eu não escuto, e o que o Senhor não me escuta. Mas ele termina falando assim: mas eu confiarei na salvação do Senhor. Depois você tem salmos em que existe confissão de pecados. O Salmo 51, por exemplo, foi escrito pelo rei Davi depois que ele cometeu um adultério e um homicídio. Ele adulterou com Batseba e mandou matar o marido dela, o Urias. E depois ele foi corrigido pelo profeta Natã. E ele se arrependeu e ele escreveu o Salmo 51, dizendo: livra-me dos crimes de sangue. E ele escreveu que, para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um coração reto. Então ali ele se arrependeu e ele nos deixou um ensinamento de uma oração que nós devemos pedir a Deus: cria em mim um coração e um espírito reto. Que eu tenha um coração e um espírito para fazer a coisa certa, a coisa correta, para não cair no pecado do adultério e do homicídio. Então, cada salmo nos traz um ensinamento de coisas que eu e você podemos aprender com a leitura dos salmos. Por isso que cada salmo nos traz uma experiência a respeito de alguma coisa da vida e um ensinamento para melhorar o nosso relacionamento com Deus. E hoje nós vamos ler o Salmo 29. O livro, você está vendo na tela assim, Salmos capítulo 29. Mas na verdade, Salmos é o nome do livro. Quando você fala de todos os 150 salmos reunidos, você fala Salmos. Quando você quer falar de um salmo específico, você fala no singular, Salmo. E o livro de Salmos não tem capítulo. Aqui nós estamos usando uma Bíblia digital que está aparecendo na tela, capítulo 29, mas na verdade, Salmos não tem capítulo.
Um livro tem capítulos quando um capítulo depende do outro. Cada salmo é independente um do outro. Inclusive, tem salmos que foram escritos em épocas diferentes. Nós temos salmos que foram escritos por Moisés, que viveu numa geração muito antes dos reis. E temos vários salmos que foram escritos pelo rei Davi, que veio muitos anos depois de Moisés. Então, você não pode dizer que o salmo tem capítulo. Você pode dizer Salmo 29 ou Salmo de número 29. Nós temos 150 números de salmos. Então, cada salmo é independente, foi escrito numa época específica e traz alguma lição do nosso relacionamento com Deus. O Salmo 29, ele nos diz assim: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Esse versículo de Salmo 29 mostra que toda a glória pertence a Deus. Deus é o que tem toda a glória, toda a honra e toda a força. Ele tem todo o poder. Quando nós vamos no Salmo 24, o Salmo 24 fala no versículo 1 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Então, o Salmo 24 nos ensina que a terra, a plenitude dela, toda a terra, e todas as pessoas, todos os moradores da terra, são do Senhor. Então, ele tem toda a força. O Salmo 29, ele é um salmo voltado para as pessoas que são poderosas, para as pessoas que têm governo, para as pessoas que têm cargos políticos, cargos de poder. O Salmo 29, ele fala para essas pessoas: não pensem que vocês têm poder ou força ou alguma coisa, e fala para os filhos dos poderosos: quem tem todo o governo, todo o domínio e todo o poder é Deus. Porque o filho de um político, de um juiz, de alguém importante pode pensar: o meu pai é o presidente, o meu pai é o juiz, o meu pai é o pastor da igreja e que manda em tudo. Então, os filhos dos poderosos podem pensar que não tem limites para eles. Mas o Salmo 29 está dizendo: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Versículo 2: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tem pessoas que desonram a Deus. Quando se fala de Deus, eles dizem: quem é Deus? Ele está dizendo: ei, só porque você é filho de alguém importante, não se esqueça que Deus está no céu. O seu pai, a sua mãe podem ser pessoas importantes, mas o Senhor é o que tem toda a honra e toda a glória. Então, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Respeitem o nome do Senhor, o nome de Deus. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorar é honrar completamente ao Senhor, na beleza da sua santidade. A santidade do Senhor significa que ele é separado do pecado. A palavra santo significa separado. Santidade é a qualidade de estar separado. Separado do quê? Ele não mora na terra. Ele está separado das coisas mortais, das coisas físicas. Ele é eterno. Ele é poderoso. Ele está no céu. Ele está separado de nós, em posição de honra. E quando olhamos para as coisas que foram criadas, os céus, os animais, as flores, as plantas, tudo mostra a beleza desse Deus. Então, quando ele fala assim: dai ao Senhor, o versículo 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ele criou todas as coisas belas que nós podemos ver. Tudo foi criado por ele. Então, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Reconheçam, ele está lá no céu e criou todas essas coisas bonitas que foram deixadas para nós.
Ah, mas o mundo tem injustiça, mas o mundo tem o mal, mas o mundo tem a crueldade. Foi Deus que criou isso? Não foi Deus que criou isso. Deus criou o mundo de forma perfeita e bela e entregou o domínio aos homens. Gênesis capítulo 1, versículo 28, você pode ler lá. Deus criou tudo e disse para os homens: agora dominem sobre os céus, sobre a terra e sobre o mar. Tudo é dado para vocês. Os homens fazem as injustiças, perseguem os outros e fazem o mal. Deus entregou o domínio das coisas criadas para o homem. E os seres humanos fazem, cometem as suas injustiças. Deus, ele é santo, ele é separado das coisas que ele criou. Mas ele deve ser adorado. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tudo que ele fez é perfeito. Tudo que ele fez é belo. Ele está separado e ele fez tudo perfeito. Então adorai-o na beleza da sua santidade. Reconheçam, ele está no céu. Versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Quando você escuta o barulho das águas, quando você escuta o barulho da paz, da tranquilidade, você está nervoso, nervosa, você vai para um lugar onde existem os rios, as correntes das águas. Você sente Deus falando: para que tanta correria? Para que tanta ansiedade? Para que tanta impaciência? Veja, ouça o som das águas. Elas simplesmente correm. Você pode viver essa paz quando você está comigo. O Senhor está dizendo: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Lá no Salmo 19, nós lemos que Deus se revela nas coisas criadas, que quando você olha no céu, você vê o sol e as estrelas e você vê Deus falando com você. Lá no Salmo 19, no versículo 4, está escrito assim: sem linguagem, sem fala, sem voz, as coisas que estão no céu, mostram a voz de Deus, mostram quem é Deus. E aqui no Salmo 29, nós vemos aqui que ele usa essa expressão, a voz do Senhor. E a voz do Senhor é repetida em vários versículos. Nós vamos ler aqui nos próximos versículos. O versículo 3: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. Quando você escuta o som dos trovões, você vê como são terríveis. Você consegue ver Deus, ele tem toda aquela força. O Senhor está sobre as muitas águas. Quando você vê muitas águas, cachoeiras, você vê a força de uma cachoeira. Você pode perceber, Deus é poderoso, ele é forte. Versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Majestade fala de rei. Rei fala de autoridade. A palavra de um rei, ela tem poder de ser cumprida. Deus é majestade. Se ele fala algo, ele realmente tem poder de um rei, que é o rei dos reis, para cumprir a sua palavra. Se você recebeu uma promessa de Deus, Deus é rei para cumprir a sua palavra. 5. A voz do Senhor. Veja, o versículo 3 fala a voz do Senhor. O 4, a voz do Senhor é poderosa. O 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Os cedros são árvores altas, bem altas, muito grandes. Mas a voz do Senhor quebra os cedros. Os cedros, se você é alguém altivo, arrogante, orgulhoso, que pensa, eu sou importante, porque eu ocupo esse ou aquele cargo, porque eu sou isso ou aquilo, a voz do Senhor quebra os cedros. Não seja orgulhoso, arrogante, pensando que você nunca poderá ser derrubado e pode oprimir e fazer o mal à vontade. Você não pode. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Então, o Senhor, ele quebra
aqueles que são altivos. E, mesmo que seja algo de força muito grande, os cedros são árvores muito altas, foi o Senhor que criou. Ele tem todo o poder. Ele quebra os cedros. Versículo 6. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. Deus pega o cedro, que é uma árvore que tem um tronco bem grande, bem alto, e faz como se fosse um pequeno bezerro. Em outras palavras, o poder dele é grande. Ele pode humilhar aqueles que acham que são muito importantes. Versículo 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Deus tem poder até sobre o fogo. Nós temos várias passagens na Bíblia que falam sobre o poder de Deus sobre o fogo. Lá em Gênesis, no capítulo 18, nós vemos que o povo de Sodoma e de Gomorra estava perverso, envolvido em uma grande imoralidade sexual. E Deus disse: Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Ele lançou fogo e queimou essas duas cidades. Uma segunda passagem que fala sobre o fogo é Daniel, capítulo 3. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor criou uma estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem diante da estátua. E a Bíblia conta que 3 jovens que eram judeus disseram: Nós só adoramos ao Senhor e nós não adoramos nenhuma imagem. E fica sabendo o rei que o Senhor pode nos livrar. E mesmo que ele não nos livre, nós não nos inclinaremos diante da sua estátua. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ficou irado, mandou aumentar 7 vezes a fornalha e mandou jogar aqueles jovens dentro do fogo. A Bíblia conta que os homens que jogaram eles no fogo foram queimados, de tão alto que estava o fogo. Mas os jovens que foram lançados amarrados ali naquela fornalha foram vistos soltos, e havia um quarto homem com a aparência dos deuses caminhando com eles. Esse homem era o Senhor, que se manifestou nas labaredas de fogo, arrancou todas as prisões daqueles jovens que confiaram nele, e eles receberam o livramento. Nabucodonosor disse: Se vocês estão vivos, saiam daí. Eles saíram e a Bíblia conta que nenhum fio de cabelo estava queimado. Uma terceira passagem que fala sobre labaredas do fogo, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, está escrito: Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, ou seja, você não vai afundar. E quando você passar pelo fogo, a chama, você não se queimará, e nem a chama arderá em ti. Então, nós vemos 3 passagens aqui no versículo 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Ele tem domínio e governo sobre o fogo. E lembrei agora de uma quarta passagem. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala que haverá o fogo ardente para os que não aceitarem ao Senhor. Aproveitando nesse momento em que nós estamos falando de crescimento no relacionamento com Deus, como está o seu relacionamento com Deus? Você é amigo de Deus? Você tem um relacionamento com Deus? Veja que o Salmo 29 está nos dizendo que o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Alguém pode pensar que é poderoso por causa de um cargo, por causa do poder financeiro, porque é filho de alguém importante, porque está na liderança de alguma coisa, mas é o Senhor que tem todo o poder, e é o Senhor que tem o poder de dar a salvação para nós. E Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Só quem aceita Jesus recebe o perdão dos pecados e recebe a amizade com Deus.
Você pode ler isso em João, capítulo 3, versículo 16, 17, 18 e 19. Lá está escrito que quem crê em Jesus tem a salvação, mas quem não crê nele já está condenado porque não crê naquele que foi enviado por Deus para dar a salvação. Então, como eu faço para ser salvo? Para ser alguém que está com o Senhor. Você deve aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Como seu Senhor, você vai obedecê-lo e vai entender que ele é esse Senhor. A voz do Senhor, a voz do Senhor é poderosa. E uma outra coisa que você deve fazer é aceitá-lo como Salvador, que ele é o que te salva. Salva do quê? Dos seus pecados. Nós somos pecadores. Muitas vezes temos dificuldade de perdoar, temos muitas vezes inveja. Asaf escreveu o Salmo 73, onde ele confessa que ele sentiu inveja dos ímpios. Às vezes pensamos em alguém com pensamento malicioso. Davi chegou até mesmo a adulterar e depois quis esconder a gravidez da mulher com quem ele adulterou e mandou matar o marido dela. E ele confessou isso no Salmo 51. Então, nós somos pecadores. Inclusive, no Salmo 51, Davi fala: em pecado me concebeu a minha mãe. Então, ele reconhece: eu já nasci pecador. A Bíblia revela: todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Você pode ler isso em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Nós já nascemos pecadores porque somos descendentes de Adão. E Adão pecou, nascemos com pecados. E a única forma de recebermos o perdão dos pecados é aceitando a Jesus. Quando você aceita Jesus, você aceita o perdão dos seus pecados pelo sangue dele. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, você vê que por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão. E por um homem, que é Jesus, entrou a salvação para o mundo, o perdão dos nossos pecados. E você precisa aceitar Jesus para receber esse perdão. Então, se você ainda não aceitou e quer ser amigo de Deus, você pode fazer uma oração. Faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. O livro da vida que você pediu para escrever o seu nome está registrado em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15. Lá está escrito que o livro da vida é um livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E vocês que têm o nome no livro da vida estão salvos no dia do julgamento final. Agora, para que você siga realmente Jesus como Senhor, você deve buscar uma igreja que prega o batismo nas águas, a adoração única a Jesus. Se o lugar que você vai adora imagens de escultura, não concorde com isso, porque a Bíblia condena isso. Leia o Salmo 115. Lá está escrito que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, boca, mas não falam, mãos que não trabalham e não fazem obra alguma, e pés que não andam. Então, leia o Salmo 115 e você entenderá que toda oração deve ser dirigida a Jesus. Ele está vivo e intercede e salva todos nós. Então se batize nas águas. O batismo nas águas tem que ser consciente. É você que mostra que tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Batismo que colocaram em você quando você era criança e não tinha consciência da sua decisão, não é decisão sua, mas o batismo em idade adulta, com a sua decisão, revela que você quer seguir a Jesus.
Quando você sai das águas, você mostra que está lavado para seguir a Ele. Agora, depois de batizado, você deve participar da ceia. A ceia é participar do pão que é partido por nós, que representa o corpo de Jesus que foi crucificado na cruz e moído lá, e o cálice com suco de uva representa o sangue de Jesus. Jesus falou isso na Santa Ceia antes de morrer. Ele tomou o pão, ele partiu e ele disse: comam esse pão. Ele representa o meu corpo, que vai ser partido por vocês. Depois, ele pegou o cálice e ofereceu o fruto da vide. E eles beberam e ele disse: isso representa o meu sangue, que vai ser derramado para perdoar os pecados de vocês. E aí Jesus disse: façam sempre isso em memória de mim. Na maioria das igrejas, a ceia é feita mensalmente. Em algumas igrejas é feita quinzenalmente. Mas, participando da ceia, você tem a memória de Jesus, que ele deu o corpo dele por nós e que ele deu o sangue dele para nos perdoar os pecados. E Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 11, que todas as vezes que participamos da ceia, anunciamos a morte de Jesus, que ele morreu por nós, até que ele venha. Quando ele vier, nós moraremos com ele eternamente. Então agora, continuando no Salmo 29, o versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Deserto é um lugar de desafio. Durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Existem muitas dificuldades no deserto. Deus está dizendo: a voz do Senhor faz tremer o deserto. Não importa qual o deserto que você está passando. Você pode estar numa luta, num desafio muito grande, mas a voz do Senhor faz tremer o deserto. Ele tem o governo sobre o deserto. Ele manda nas situações difíceis. É ele que dá a provisão, reina e governa sobre o pior deserto. Aqui ele fala do deserto de Cádiz, que é um deserto que o salmista refere aqui. Não importa qual o nome do seu deserto. O seu deserto pode se chamar qual for o nome: deserto financeiro, deserto no casamento, deserto no campo profissional, deserto com relação à sua saúde. Você está passando por um tempo difícil. Não importa. Ele faz tremer o deserto de Cádiz. Ele faz tremer o deserto financeiro, o deserto do casamento, o deserto na saúde, o deserto profissional. Ele faz tremer todos os desertos. Versículo 9. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. Então a voz do Senhor faz parir as servas. Servas são as fêmeas dos veados, que são animais velozes, são animais rápidos. Ele está dizendo: por mais que um animal seja forte, seja grande, a força que as servas têm para parir os seus filhos, para parir os seus filhotes, vem de Deus. Esses animais precisam ter muita força para parir. Para parir um filho é necessário muita força. Deus está dizendo: a voz do Senhor é poderosa e desnuda as brenhas. Brenhas são florestas. Quando você chega num lugar e você vê tudo cheio de galhos, ramos, árvores, e você tem que usar as mãos, às vezes até alguns facões para abrir o caminho, aquilo se chama brenha. Então a voz do Senhor faz parir as servas, quer dizer, ele dá a força, ele é o dono da força, e ele desnuda as brenhas, quer dizer, a voz do Senhor sabe tudo que está em oculto. Pode ter muitas folhas, muitas árvores, muitos galhos, muitos ramos, escondendo aquilo que você não vê. Mas a voz do Senhor, quando Deus fala para você assim, lá atrás,
existe uma armadilha para você. Não se envolva com essa pessoa. Você não conhece a pessoa. Você não sabe tudo daquela pessoa. Aquilo é como brenhas. Você ainda vai ter que falar e descobrir as coisas daquela pessoa. Se Deus fala com você, o Espírito Santo diz: não se envolva com essa pessoa. Não faça esse negócio. Não vá para esse lugar. A voz do Senhor desnuda. Desnudar significa deixa nu, deixa claro aquilo que está nas brenhas. Então confie na voz do Senhor. E aí ele fala assim: e no seu templo cada um diz glória. Quando nós estamos no templo, cada um diz glória significa cada pessoa que está lá dentro tem uma razão para agradecer a Deus. Deus ele é tão bom que ele não beneficia uns e esquece dos outros. No seu templo, na casa dele, cada um, ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de todos nós e ele cuida individualmente de cada um. Ele sabe qual o seu problema específico. Então, cada um tem motivo para dizer glória. A mulher que é estéril, ela tem motivo para dar o testemunho de que ela gerou filhos, e ela tem motivo para dizer glória. Aquele que estava doente tem motivo para testemunhar da cura que recebeu e dizer glória. Aquele que estava na miséria tem motivo para dizer glória, porque certamente recebeu uma bênção de prosperidade. Aquele que pensava em cursar uma faculdade, cursa e tem motivo para dizer glória. No seu templo, cada um diz glória. Ele não esquece de nenhum dos seus filhos, ele lembra de cada um. E cada um tem motivo para dizer glória. Versículo 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. Veja, o versículo 10 está falando que ele tem domínio sobre as águas. Ele sentou sobre o dilúvio. O dilúvio está registrado em Gênesis, no capítulo 6. Foi um momento em que Deus mandou Noé construir uma arca, porque a humanidade estava presa em corrupção. E a corrupção era que os homens haviam tomado muitas mulheres para si, tantas quantas eles quiseram. E Deus disse: isso é contra a minha palavra. A palavra de Deus está em Gênesis 2:24. O homem deverá tomar a sua mulher e formar uma só carne com ela. Os homens, na época de Gênesis 6, começaram a ter várias mulheres. E Deus olhou e viu a corrupção humana e disse: destruirei a todos, só Noé e sua família ficarão vivos. Então choveu por 40 dias e 40 noites e tomou toda a terra. E o salmista aqui fala que o Senhor é tão poderoso que ele sentou sobre o dilúvio. Assim como ele domina sobre as labaredas do fogo, que nós lemos aqui no versículo 7, no versículo 10, ele sentou sobre o dilúvio. Então o Senhor se assenta como rei perpetuamente. Ele senta no trono. Aqui no versículo 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Ele é verdadeiramente rei do universo, de todas as coisas. E aqui no 10, ele se assenta como rei perpetuamente, ele é eterno. Para sempre ele é rei. E versículo 11, o Senhor dará força ao seu povo. Que força ele dará ao seu povo? Essa força que nós lemos, que foi revelada no Salmo 29. Uma voz poderosa, essa força poderosa, ele dará essa força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Ele tem poder de dar paz para todas as situações. Então creia no Senhor. Creia na voz do Senhor. Creia no que o Senhor fala para você. Creia na palavra de Deus. Não tenha medo ou temor de padre, de pastor,
quando eles falam alguma coisa fora da Bíblia, você deve seguir o que está escrito na Bíblia. Por isso você deve estudar a Bíblia para conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Vamos agradecer por essa leitura de Salmo 29, em que aprendemos que a voz do Senhor é poderosa, que o Senhor é realmente poderoso, que Ele é o Rei dos Reis e que a majestade é dele. Senhor, te agradecemos porque o Senhor criou todas as coisas com a sua beleza, a beleza da sua santidade. E o Senhor é digno de toda adoração, como diz aqui o versículo 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Queremos adorá-lo na beleza da sua santidade. O Senhor está alto, nos céus dos céus, acima de todos, elevado. Então exaltamos o Senhor pela sua glória. Exaltamos o Senhor, porque o Senhor tem a voz poderosa que domina sobre o fogo, domina sobre as águas, domina sobre o deserto, e o Senhor tem domínio e governo sobre a nossa vida. Seja qual for o deserto que cada pessoa está passando, que o Senhor agora visite cada um e que cada um, como diz a tua palavra, possa dizer glória, porque cada um é cuidado individualmente pelo Senhor, porque o Senhor é belo. A beleza da sua santidade é que o Senhor cuida de nós. O Senhor está alto, altíssimo, mas o Senhor cuida de cada um e no seu templo cada um diz glória. Glorificamos ao Senhor por isso, pela tua bondade, pela tua bondade, pela tua bondade, sua eterna benignidade. Te adoramos e te glorificamos. Em nome do Senhor Jesus, honramos o Senhor e reconhecemos que o Senhor é Rei perpetuamente, perpetuamente, de eternidade em eternidade, para sempre. Amém.